Olá, meus queridos congressistas, muito boa tarde. Teremos um painel agora de extrema importância com o doutor, professor Aldo Evangelista, que é o presidente da Comissão de Direito Digital, Startups e Inovação da OAB Seccional do Estado do Amazonas. Professor Aldo, ele é pós-graduado e especialista pelo IBMEC, Damásio, em Direito Digital, professor do IPOG, possui aí uma vasta criação jurídica em congressos, meetups e hackathons. Está acontecendo o Legal Hackathon juntamente com esse Congresso de Direito Digital, que é uma criação do professor Aldo Evangelista, que, eu diria, ele é um cientista do direito digital, que é um homem que explora diversas vertentes, é um pensador, né, nós precisamos de pensadores, né, na escola de direito digital brasileira, nas academias, tem uma fala pujante extremamente interessante, uma metodologia própria de abordar os assuntos e os temas, o que nos fascina, o que nos traz, o que nos une também, né? Passo a palavra, sem mais delongas, ao meu amigo, coordenador desse congresso, co-coordenador, doutor Aldo Evangelista, para a sua exposição. Muito obrigado, professor Coriolano, pelas suas palavras, por essa apresentação. Que honra tê-lo você aqui para me apresentar, fazer essa mediação desse painel, que nós vamos falar sobre o direito das startups, que inclusive eu tenho uma novidade para vocês sobre esse tema, que eu vou falar já na minha apresentação. Grato estar aqui como co-coordenador, como você muito bem apresentou, desse 5º Congresso Nacional de Direito Digital. Eu, você, o professor Coriolano, o colega Leonardo Cirne e o professor Creobert também. Um evento organizado tanto pela Digital Law, ao qual você preside, como também pela nossa Comissão de Direito Digital, Startup e Inovação da OAB do Amazonas, que a gente tenha a grata satisfação de ter o professor Coriolano como membro de honra da nossa comissão aqui do Amazonas, e também pela nossa comunidade de inovação jurídica da Amazônia, InovaLaw. E também um evento que tem o apoio da OAB de Santa Catarina, através da Comissão de Direito Digital, e também da Comissão de Direito Digital Butantan São Paulo, da B2L e da Juristas Academy. Eu sou o Aldo Evangelista, vou começar aqui a colocar a apresentação para vocês. Na verdade, um pouco que o professor Coriolano vem falando é justamente pelo fato, nesses últimos anos, a gente está inserido no ecossistema de inovação, no ecossistema de startups. E, no meu entender, justamente é um mundo, é uma realidade que tudo tem a ver com o direito digital, estar conectado com o direito digital, o mundo das startups. Até porque eu já começo a minha apresentação até com uma indagação. O que é mesmo o direito das startups? Será que é um novo ramo do direito? E se for um novo ramo do direito, como ele é composto, o direito das startups? Já deixo essa indagação para vocês, porque, na verdade, o direito das startups, a qual a gente vem trabalhando, estudando já há alguns anos no Brasil, parecia algo no passado que era um gueto, ou para quem está na frente do negócio das startups, parece que são os meninos que estão brincando ali de fazer negócio. E, na verdade, anteriormente, a gente não tinha leis, não tinha regulação no Brasil com relação ao direito das startups. O que ocorria aqui, eu faço questão de registrar justamente o professor Eric Nibel, que foi uma das primeiras pessoas no Brasil que começou a falar sobre o direito das startups. Ele tem um livro lançado, procure o livro dele, do Eric Nibel, sobre o direito das startups, é um best-seller da Saraiva, e antes do da Saraiva tem o outro da editora Juruá. Ele mesmo contou
no último meetup que a gente fez na nossa comissão. Vocês podem achar esse meetup sobre o direito das startups com ele aqui no portal Jurista, também no YouTube. Ele mesmo contou que ele teve um longo trabalho em traduzir vários assuntos, várias temáticas americanas dos Estados Unidos com relação às startups para o Brasil e assim tentar tropicalizar, tentar adaptar para a nossa realidade. A gente costuma dizer que esse mundo do direito das startups há uma linguagem própria, que a gente brinca que é o startupês. Então, ao longo desses anos, isso foi crescendo e hoje justamente há essa transformação digital, há o que a gente chama de indústria 4.0, o governo, as empresas, todo mundo buscando essa transformação digital, buscando se conectar a essa realidade 4.0. E, de fundo, justamente, estão buscando, para quem não está desenvolvendo diretamente uma startup, para quem já está com uma empresa tradicional ou quer abrir uma empresa tradicional, mas que ela tenha esse espírito das startups dentro dessas empresas. Então, por conta disso, essa temática das startups se proliferou e cresceu muito no Brasil nos últimos anos. E a indagação que eu deixo aqui inicial para vocês, o que seria o direito das startups? Porque, na verdade, a gente não tem esse ramo do direito específico, o direito das startups, na nossa ciência do direito. Mas o direito das startups, ela flutua por outros vários ramo do direito que nós já temos no Brasil, como o direito empresarial, o próprio direito digital também, aí você vai pela propriedade intelectual, você tem que também analisar ali a parte de obrigações, contratos, você tem que analisar a questão tributária, a questão também trabalhista. Por quê? Porque você vai estar iniciando um negócio. E com tudo isso, o que há por trás do direito das startups? Uma pujante busca em resolver algo que a sociedade está necessitando e de forma rápida, e principalmente utilizando as tecnologias digitais. Esse seria um pouco do cenário para tentar dar o contorno do que seria esse direito das startups. Então, eu falava que no passado nós não tínhamos exatamente legislações que regulassem o direito das startups, mas em 2016, através da Lei Complementar número 155, o seu artigo 61, letra A, ela introduziu na Lei Complementar 123, que é a lei da micro e pequena empresa, justamente criando o investidor anjo. O investidor anjo é justamente uma modalidade de várias formas de investimento que existe no mundo da startup. Então, foi a primeira legislação federal que nós temos que regulasse algo que tem a ver com o mundo das startups. E justamente o investidor anjo tem a ver com o mundo das startups. Lembre que o investidor anjo ele pode ser tanto pessoa física como pessoa jurídica. Avançando, veio posteriormente a Lei Complementar 167, que ela também alterou a Lei Complementar 123 da micro e pequena empresa e criou o que ele chamou de Inova Simples, através do artigo 165A. Essa Lei Complementar 167, ela tem algo interessante, que, inclusive, para quem for me achar nas minhas mídias sociais, quem quiser me seguir, aguardo vocês lá para a gente continuar dialogando não só sobre o mundo do direito digital, mas também sobre o mundo das startups também. Meu nome, tanto o Instagram, Aldo Evangelista, o LinkedIn, Aldo Evangelista, e o Facebook também. E na época eu até fiz uma postagem audaciosa para justamente mostrar a importância que a gente precisava definir o que é startup legalmente, juridicamente no Brasil. Por isso eu coloquei na minha postagem que essa lei complementar 167 seria o marco legal das startups na época, mesmo eu sabendo que não era. Mas eu coloquei porque justamente foi a primeira lei federal do Brasil que tentou conceituar legalmente, através do artigo 65A, o que é startup. E lá ela define startup como sendo uma empresa inovadora, onde você pode incrementar algo. O que ela quer dizer incrementar algo? É você pegar algo que já existe e justamente você melhorar e lançar no mercado. Então, ele diz que você está incrementando. E também você pode ter algo disruptivo, que era o conceito que estava na época. Disruptivo é você fazer algo realmente inédito, inovador.
pode fazer uma reflexão aqui, quando a gente fala inovação na minha fala, e também nesse cenário de startup, e no cenário também da lei de ciência e tecnologia e inovação, nós estamos falando inovação no sentido que ele vai trazer negócio, porque inovação é diferente de descoberta. Por exemplo, alguém, sei lá, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, ou seja, ele fez uma descoberta. Alguém inventou o avião, Alberto Santos Dumont, por exemplo, inventou o avião, ele fez uma invenção, e outros vários inventores e pesquisadores que nós temos na sociedade, que foram premiados, nós só temos a parabenizar. Mas aí até então, entre descoberta e invenção, você ainda não tem negócio. E justamente quando a gente fala em inovação, a gente fala em negócio, em business, e algo que você tem que mandar para o mercado e tem que ser consumido. E avançando, posteriormente, na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela é de 2018, mas ela teve essa alteração em 2019, devido a medida provisória que foi editada na época. Não vou me alongar aqui, porque o meu objetivo não é me prender à LGPD, mas justamente no artigo 55J da LGPD, acrescido por essa lei de 2019, ela coloca lá a abertura para, através da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela criar um procedimento simplificado para a micro e pequena empresa e para as startups também, com relação à adequação da LGPD. E nesse interim também, nós vimos pelo Brasil alguns Estados-membros e alguns municípios pelo Brasil criando leis de apoio e incentivo às startups, buscando regulamentar e impulsionar esse ecossistema de startups. A exemplo disso, nós temos aqui em Manaus, eu estou falando nesse momento de Manaus, na Amazônia, no estado do Amazonas, mas também na nossa grande Amazônia, no nosso bioma, nós temos no município de Manaus a Lei de Incentivo e Apoio às Startups, que ela é de final de 2019, que além dela dar incentivos de redução de ISS de até 2% e também isenção de IPTU, ela criou o Polo Digital de Manaus, que é justamente a área antiga, a área histórica do centro de Manaus. Inclusive, eu estou nesse momento no Sebrae Lab, que é o espaço de inovação do Sebrae, que é um parceiro dos nossos eventos, que faz parte, inclusive, dessa área do Polo Digital de Manaus. E as startups que estiverem o seu domicílio fiscal nesse espaço, justamente vão se beneficiar dessas isenções que eu falei. O governo do estado do Amazonas também editou, em meados de 2019, a Lei de Apoio e Incentivo às Startups, aqui do estado. E também eu falo que no interior do Amazonas, nosso município de Quari, no interior do Amazonas, possui também, foi editado ano passado, a Lei de Apoio e Incentivo às Startups ao ecossistema do município de Quari. Ou seja, não só a capital Manaus, ela editou, mas também municípios no interior. Assim também há outras cidades pelo Brasil, outros municípios e outros estados também, como o estado de Minas Gerais também já possui Lei de Apoio e Incentivo de Startups. E o que eu falava no início da minha fala para vocês, que eu tinha uma novidade, é justamente a Lei Complementar 182, que tanto nós aguardávamos, que tanto nós buscávamos, nós contribuímos, que foi também um dos nossos objetivos, da nossa demanda, da nossa comissão de Direito Digital, Startup e Inovação aqui da UAB do Amazonas, conectado com outras várias pessoas e que buscam o crescimento do ecossistema de startup no Brasil. E ontem foi sancionado, ontem, 1º de junho, foi sancionado, enfim, o marco regulatório das startups no Brasil, que a lei complementar foi publicada hoje no Diário Oficial e só teve apenas um veto pela Presidência da República. Aqui eu já faço uma reflexão que, como ela está denominada, essa lei complementar, ela institui o marco regulatório das startups e do empreendedorismo inovador. Aqui eu faço uma reflexão, se alguém quiser entender que é uma crítica ou não, é só uma reflexão minha, porque além de eu trabalhar com o direito digital aqui na Amazônia, startups, eu sou procurador municipal efetivo, então trabalho com administração pública, então nós temos conhecimento sobre a técnica legislativa e o processo legislativo. E ao você analisar a Constituição Federal, ela em nenhum momento
ela cita a palavra startup, a Constituição Federal, e em nenhum momento a Constituição Federal fala a palavra empreendedor ou empreendedorismo, e a palavra inovação, ela só cita quando ela está na parte onde fala sobre ciência, tecnologia e inovação, a nossa Constituição Federal. O que é que eu quero falar? Com relação ao artigo 59 da Constituição Federal, onde cita lá as leis, Constituição, a emenda, a lei complementar, a lei orgânica, nós aprendemos que justamente a lei complementar ela é citada dentro do corpo legal da Constituição Federal, que tal assunto será regulado por lei complementar, assim como é a lei complementar que rege a magistratura, se eu salvo engano também o Ministério Público e outras leis complementares que nós temos no Brasil. A própria Constituição Federal, ela cita que determinados assuntos são regulados por lei complementar. E aqui vem a minha observação por conta da Constituição Federal em nenhum momento citar startup, citar empreendedorismo, me causou estranheza o marco legal das startups, empreendedorismo inovador, ser regulado por uma lei complementar. Eu não sei se isso aconteceu justamente pelo fato das leis anteriores, a lei complementar 155, que eu citei anteriormente, do investidor anjo, e a lei complementar 167, que criou o Inova Simples e conceituou pela primeira vez o que é startup no Brasil. Ela é uma lei complementar, a qual ela alterou a lei complementar 123 da micro e pequena empresa. Eu não sei se o legislador pensou em manter a mesma linha, mas mesmo assim me causa estranheza, porque você poderia ter apenas um corpo de uma lei e não ter já uma lei fragmentada, editada a partir desse momento. E deixo essa reflexão para vocês com relação a essa estranheza de ser uma lei complementar. Avançando aqui, em relação à indagação que eu fiz no início da minha fala, o que são startups, eu tentei fazer mais um contorno com relação ao aspecto jurídico, aspecto legislativo e justamente da ciência do direito. Mas quando nós deixamos esse aspecto um pouco de lado e caminhamos e avançamos apenas no ecossistema de startup, nas pessoas que estão realmente empreendendo nesse ecossistema, nós nos deparamos com um outro conceito de startup, que foi justamente iniciado pelo Steve Black e pelo Eric Ries. O Eric Ries é um dos aprendizes, aí, um dos seguidores do Steve Black, e eles são as pessoas que são a base para o movimento Learn Startup, justamente startup enxuta, e existe até um livro sobre startup enxuta, que você ter prática, você ter procedimento de formas objetivas, com menos custo possível, na sua gestão da sua empresa. E o Steve Black ele colocava que, aliás, é uma das falas dele, né, que startup é uma organização temporária em busca de um modelo de negócio repetitivo e escalável. E esse é um pouco do conceito das startups que é falado no ecossistema. E essas palavras repetitivo, escalável, incerteza e algo inovador, que são essas quatro palavras que fazem um pouco do conceito das startups do nosso ecossistema, essas palavras necessariamente, tirando a palavra inovação, ela não está na nossa definição legislativa. A lei, tanto o marco legal da startup, ela sinceramente não cita essas palavras repetição, escalável, incerteza, quando ela define o que é startup. E essa ideia aqui realmente ela acontece na sua gestão e no crescimento da startup, realmente ocorre isso, é algo escalável, é algo repetitivo, você tem que buscar solucionar algo, então você está em um cenário de incerteza, você não sabe se isso vai dar certo ou não, se o mercado vai aderir, se vai consumir o seu produto ou serviço. E a ideia do Eric Ries é justamente a startup é uma instituição humana concebida para criar um novo produto ou serviço em condições de extrema incerteza. Ou seja, ele colou o aspecto humano, mas também deixou a ideia da incerteza. O Eric Ries também tem livros lançados que vale ser consultado, porque são duas referências que são muito utilizadas e consumidas pelo mundo das startups, não só local do Brasil. Esse mundo das startups que iniciou lá nos Estados Unidos, o que hoje nós chamamos lá de Vale do Silício, onde estão instaladas as nossas grandes big techs, né?
até ser redundante, mas realmente elas são grandiosas, aí a Google, Facebook, Amazon, todas essas empresas, no passado elas já foram uma startup, hoje elas são as Big Techs. Por isso, a ideia do Steve Brack, que a empresa, com relação a startups, a organização, ela é temporária. Por quê? Porque depois de você alcançar um certo crescimento, você passa a ser uma grande empresa, mas que você continua a fazer a sua gestão com esse espírito de startups. Já falando especificamente do nosso novo marco legal das startups e empreendedorismo inovador, esse que é o nome que foi dado à Lei Complementar 182, que está em vigor a partir de hoje, ela define no seu artigo 4º que são enquadrados como startup as organizações empresariais ou societárias. Você vê que aqui ela já está falando, puxando com relação a tipo societário. Nascentes ou operações recentes, cuja atuação caracteriza-se pela inovação, olha, a palavra inovação que eu falei, que é citada, aplicada a modelos de negócios ou a produtos ou serviços ofertados. Aqui vem até um pouco do que é falado muito no aspecto tributário, que o aspecto tributário é muito regido por essa ideia de produtos e serviços, então aqui também ele fala em produto e serviço, e nesse modelo de negócio, que é um modelo de negócio realmente que é específico do mundo das startups. No parágrafo 1º, ele ainda dá uma ênfase maior, onde ele afirma que, para fins de aplicação da Lei Complementar 182, são elegíveis para enquadramento da modalidade de tratamento especial destinado ao fomento das startups o empresário individual, aqui ele já entra um pouco no aspecto societário, ou seja, para esse fomento ele fala do empreendedor individual, ele fala da empresa individual, de responsabilidade limitada, ou seja, a EIRELI, ele fala também das sociedades empresariais e as sociedades cooperativas e as sociedades simples. Até hoje, geralmente, a gente orienta para as startups que estão iniciando e já estão aí com seu CNPJ, já estão tracionando. O que é uma startup que já está tracionando? Justamente, ela já está monetizando. O seu produto, serviço já está sendo comprado, já está sendo pago, e esse valor já está mantendo todo o seu modelo de negócio da startup. E, geralmente, a gente orientava que essas startups se registrassem como uma sociedade limitada. Aqui eu deixo até uma outra reflexão do porquê essa preocupação anterior do legislador em estar alterando a Lei Complementar 123 para estar criando o investidor anjo, como criou no passado, e também o Inova Simples. Se lá o empreendedor individual, você tem o MEI nós sabemos que o MEI não se aplica a esse mundo das startups. Só para fazer uma reflexão para vocês da minha estranheza desse modelo criado com relação a essa lei complementar, está muito conectado à lei 123 do microempreendedor individual. No inciso 1 desse artigo 4º, ele delimita ainda mais, podemos assim dizer, o conceito de startup, justamente para você beneficiar. Daí porque a minha preocupação há anos, desses 3 anos, estar à frente da comissão da OAB e conhecer esse mundo de startup, para que no Brasil tivesse uma lei definindo o que é startup, porque nós precisamos para essa definição, justamente para buscar incentivos para startups, seja eles fiscais, seja buscar também investimentos e financiamentos. Então, nós precisaríamos desse contorno do que é legalmente uma startup. E aqui ele dá cada vez mais esse contorno. Então, a startup ela precisa ter o limite de uma receita bruta de até 16 milhões no calendário anterior. Ou seja, seria, vamos dizer, no ano de 2020, por exemplo. Não vai ser no ano de 2020, porque a lei está iniciando a partir de hoje, mas sempre você levar em consideração o ano base anterior. Você ter essa receita bruta de 16 milhões ou 1.333.334
reais multiplicado pelo número de meses de atividade do ano calendário anterior. Ou seja, se você não estava ali em operação os 12 meses do ano anterior, ele criou uma forma de você apenas verificar a partir dos meses que você abriu e está operando a sua startup. No inciso segundo, ele fala também que você fica adequado como startup para obter esses incentivos, esse apoio dado pela lei agora do Marco Legal da Startup e outras leis municipais e estaduais, a qual já existe no Brasil, com até 10 anos de inscrição com o seu CNPJ, nas secretarias e na Secretaria também de Receita Federal, ou seja, da Receita Federal, do Ministério da Economia. Ou seja, você precisa estar registrado e ficar até 10 anos como startup. E que atendo também um dos seguintes requisitos, no mínimo, a declaração no seu ato constitutivo ou alteração utilizando o modelo de negócio inovador. Ou seja, quando você vai abrir uma empresa que você vai gerir e dizer que ela é uma startup, então, lá no seu registro, no seu contrato social, você tem que declarar que é um negócio inovador, justamente para ela ganhar o seu benefício, ela está enquadrada na Lei Complementar 182 como startup. E para as startups que já estão em andamento, você tem que fazer essa alteração no seu contrato social. Mas aqui vale uma reflexão que não vem necessariamente para quem já está operando, para quem nos assiste, já sair correndo para fazer essa alteração contratual, porque, como a lei foi editada hoje, nós precisamos aguardar as orientações da Receita Federal de como isso será operacionalizado na prática. Por quê? Porque na Lei Complementar 167, que eu citei anteriormente, que criou o Inova Simples, ela depende do decreto regulamentando na prática o Inova Simples, e esse decreto nunca foi editado pelo governo federal. Então, na prática, o Inova Simples ainda não era utilizado na sua totalidade pelas startups no Brasil. Espero os dispositivos que estão nessa nova Lei Complementar 82 não aconteçam o mesmo do passado e o que ela precise ser regulamentado aconteça logo de imediato ainda este ano no Brasil. E além dessa declaração, como eu falei, de ser um negócio inovador no seu contrato social, na sua constituição da sua empresa, você também precisa se enquadrar ao regime especial do Inova Simples. Dando continuidade, aqui a própria lei agora, Lei Complementar 182, ela alterou o artigo 65A, que era criado pela Lei Complementar 167 anteriormente, que eu falei, ela alterou, dando um novo caput para essa lei. Ou seja, ela diz que fica criado um regime especial, que é o Inova Simples, que é um regime simplificado que concede as iniciativas empresariais de caráter incremental, olha a palavra incremental que eu falei no começo, ou disruptivo, que se autodeclare como empresa de inovação. Tratamento diferenciado com vistas a estimular sua criação, formalização, desenvolvimento e consolidação como agente indutor de avanço de tecnologias e da geração de emprego e renda, claro, no Brasil. Aqui vale ressaltar que o caput do 65A, na Lei Complementar 167 anterior, ela definia, através do parágrafo 1º e 2º, o que era startup, como eu falei, que era algo inovador e buscava você incrementar ou algo disruptivo. E aqui ele não está mais definindo o que é startup nesse artigo 65A e nem nos seus parágrafos 1º e 2º, porque você vê na sequência que o parágrafo 1º e 2º ele foi revogado. Aqui apenas ele está regulamentando, dando uma nova roupagem para o regime especial simplificado, que é o Inova Simples, a qual as startups devem seguir. E ele também modificou o parágrafo 4 desse mesmo artigo, onde ele diz que, para fins de aplicação desta Lei Complementar 82, são elegíveis para o enquadramento da modalidade de tratamento especial destinado ao fomento das startups, o empresário individual, a empresa individual de responsabilidade ilimitada, ou seja, a EIRELI, as sociedades empresariais e as sociedades simples também. O mesmo que foi citado anteriormente no artigo 4 da própria lei, quando ela fala com relação aos tipos societários
para as startups. Ela dá também como escopo a sua descrição uma intenção através do meio desse tipo societário, seja essa forma inovadora que ele chama, que está como um empresarial inovador, que utilize desses modelos de negócios inovadores. Isso ele acrescenta no inciso segundo, para a geração de produtos ou serviços, e definição do nome empresarial que conterá expresso. Ou seja, você tem que declarar que você vai estar adequado ao regime simplificado e Nova Simples, você tem que declarar que você é uma empresa inovadora na sua constituição social para você obter os benefícios dentro desses 10 anos, a qual é definido pela Lei Complementar 82. O Marco Legal das Startups e Empreendedorismo Inovador, no seu artigo 2º, primeiro, aqui agora ele vem melhor definir o que é o investidor anjo, porque a Lei Complementar primeira, a 155, que criou o investidor anjo no Brasil, ela era um tanto equivocada, por isso poucos investidores anjos a utilizavam, e no nosso cenário do ecossistema de startups, na verdade, ela era muito criticada, a Lei Complementar 155 com relação ao investidor anjo. E aqui ela vem dar uma nova visão ao investidor anjo, realmente adequado à nossa realidade, e como eu já falei, o investidor anjo pode ser tanto uma pessoa física como uma pessoa jurídica que acredita naquela startup, naquelas pessoas, naquele negócio, então ele vai fazer um aporte financeiro para impulsionar aquela startup. Veja que geralmente o investidor anjo ele não está atrás de lucro, ele está atrás especificamente que aquela startup cresça. E aquela startup crescendo no mercado, isso vai refletir justamente no investidor anjo. E desse artigo 2º, ele passa uma série de regulações, orientações, como se proceder para você ser investidor anjo, ou para você que está empreendendo com startup, você obter e se relacionar esse contrato entre você e investidor anjo, como isso vai ser regido, essa relação contratual entre a startup e entre o investidor anjo. E vale ressaltar também que no inciso 2º, algo novo nessa lei, ele cria o que nós chamamos de sidebox regulatório. O sidebox é uma tradução ali de caixa de areia, que é parecida àquela ideia mesmo do parque, lá onde você tem uma caixa de areia, onde as crianças ficam brincando. Essa ideia parecida, que é utilizada no mundo de TI, no mundo de tecnologia, eles falam muito em sidebox, então nós temos o sidebox jurídico, o sidebox regulatório, a qual me consta que no Brasil, um dos primeiros sidebox jurídicos que nós tivemos foi justamente as regulações do Banco Central, que é muito consumido e utilizado pelas fintechs. E justamente esse espaço, desse ambiente regulatório experimental, podemos assim dizer, é um espaço onde você delimita, você dá contornos legislativos, e dentro desse espaço as startups elas podem criar, inovar, ela tem esse espaço de experimentação. E justamente isso é o sidebox regulatório. Nós estamos falando aqui específico para o mundo das startups, mas esse sidebox regulatório você pode levar também para outros ramos de atividades no nosso dia a dia, inclusive em instituições públicas. Eu sempre falo, por exemplo, em órgãos públicos, sejam municipais, estaduais ou governo federal, e seja de qualquer dos três poderes, ter esses espaços de inovação, que pode ser, parece um lab, com o sidebox também, com contorno legislativo, mas o espaço onde você possa ali estar experimentando, modelando as melhores práticas, as melhores soluções para o serviço público. Avançando aqui, com relação aos princípios, aqui o artigo 3º, ele elenca 9 princípios com relação à lei do nosso marco regulatório das startups, que ele reconhece o empreendedorismo inovador, ela incentiva
a constituição desse ambiente favorável de empreendedorismo inovador, ou seja, você tem que ter esse ambiente que ele proporcione, ele impulsione a você criar, a você inovar, a você experimentar. Ela também coloca como princípio as empresas como agentes centrais de impulso inovador no contexto do livre mercado. Ela visa também modernizar o ambiente de negócio brasileiro, ou seja, ela extrapola o mundo das startups, mas todo o ambiente empresarial de negócio, ela busca também atualizar, modernizar, para que as empresas tenham esse espírito inovador, esse espírito de experimentação, espírito de startup nas suas empresas. Ela fomenta também o empreendedorismo inovador, o aperfeiçoamento das políticas públicas no ramo das startups, ou seja, para que os agentes públicos cada vez mais eles possam difundir políticas públicas voltadas ao empreendedorismo inovador, e não só os agentes públicos, mas também em parceria com a iniciativa privada, e também a iniciativa privada possa também proporcionar esse impulsionador de políticas públicas. A promoção desse mundo de cooperação, a gente sempre fala que as startups é um mundo onde nós trabalhamos de forma horizontal, de forma compartilhada e de forma colaborativa. Um incentivo também à contratação pela administração pública de soluções inovadoras, elaboradas e desenvolvidas pelas startups. Ou seja, nessa lei complementar, ela dá uma abertura para que a administração pública, passando, claro, pelo procedimento das licitações públicas, ela possa se contratar as startups, mesmo as startups estando no seu início, estando com todo esse contorno que é base lá das startups, que é justamente esse ambiente de certeza, de experimentação, mas a lei autoriza que o governo possa, sim, abrir licitações e contratar startups. Vale ressaltar também que há um foco grande mais na frente que eu vou mostrar para vocês, específico, regulamentando de como o governo fazer impulsionar essa contratação e essa regulamentação de contratar startups para oferecer produtos ou serviços para a administração pública. E aí é um grande, inclusive, impulsionador das suas GovTechs. Para quem não sabe falar rápido nesses nomes de GovTech, o que acontece? Nesse mundo de startups, vários segmentos levaram as palavras tech no final. Antes sempre passava na televisão a propaganda do agrotech, o agrotech, o agropop, ou seja, ali eram as tecnologias e inovações que aparecia com drone, inteligência artificial, IoT, utilizando essas tecnologias para o mundo do agronegócio. Então, esse é o mundo do agrotech. O mundo da construção civil, todo esse mundo de tecnologias digitais que está na construção civil, nós chamamos de Construtech. No mundo da educação, essas inovações nós chamamos de EduTech. E no mundo jurídico, nós chamamos no Brasil de LegalTech ou LawTech. Essas duas palavras nós utilizamos no Brasil, LegalTech e LawTech, como sinônimos. E nós temos, como falei, no Brasil, a Associação Brasileira de LawTech e LegalTech, ao qual eu a represento ela aqui no Amazonas, é uma associação sem fins lucrativos. Você pode buscar mais informações dela no site da b2l.org.br. A sede dela fica no Rio de Janeiro. E abro aqui um parênteses para dizer para vocês que, em paralelo ao nosso 5º Congresso Nacional de Direito Digital, que já é o maior congresso no segmento do Brasil, já são para mais de 5.000 pessoas inscritas no nosso Congresso de Direito Digital, em paralelo, em conjunto, de forma colaborativa, de forma compartilhada, está ocorrendo o Amazônia Legal Hackathon, que é organizado aqui por nós pela nossa Comissão de Direito Digital, Startup e Inovação da OAB do Amazonas, a nossa comunidade também de Nova Law, justamente com o Sebrae, especificamente o Sebrae Lab aqui do Amazonas, e com vários apoiadores, que alguns deles são o que eu já falei no começo, que são as empresas também e as instituições que também estão apoiando o 5º Congresso Nacional de Direito Digital. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós temos esse segmento, nós já estamos aqui na nossa 3ª edição organizando o Hackathon em LawTech. Vocês podem obter mais informações e seguir lá no YouTube do Amazônia Legal Hackathon, o nosso Hackathon em LawTech,
que a abertura foi ontem, e nós teremos a final amanhã, às 16 horas, que será transmitida ao vivo no YouTube, que eu citei, a final do nosso hackathon aqui da Amazônia. Se você não conhece esse mundo, venha se conectar ao mundo das startups, ao mundo das Lautechs. Fale comigo também, passa a me seguir nas minhas redes sociais, no meu Instagram, que eu já falei, LinkedIn, Facebook, todos eles são o meu nome, Aldo Evangelista, para estar conectado a esse mundo do hackathon, você aprender o que é um hackathon, o que é uma Lautech, e você poder, assim, caminhar nesse mundo de inovação jurídica. E avançando aqui no nosso artigo 9º da nossa lei complementar 182, ela também dá um incentivo com relação à pesquisa, ou seja, as empresas que possuem essa obrigação de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, decorrente de outorga ou de delegações firmadas por meio de agências reguladoras, e ficam aqui autorizadas a cumprir seus compromissos com o aporte de recursos em startups por meio de fundo patrimonial, que já é criado pela Lei 13.800, e também pelos fundos de investimento em participação, que ele chama de FIP, e aqui carece de uma autorização da CVM e das suas categorias capital semente, empresas emergentes e empresas com produção econômica intensiva e pesquisa, desenvolvimento e inovação. Esse aqui já é um pouco das linguagens do mundo específico das startups, com relação ao capital semente, faz parte do radar, podemos assim dizer, do mundo específico da linguagem de investimentos, que faz parte do mundo da startup, capital semente, investidor anjo também. O que ele quer aqui? Justamente impulsionar para que tenha pesquisa. E aqui eu faço uma reflexão em conectar a lei de informática, que nós temos duas no Brasil, a lei de informática. Nós costumamos dizer que nós temos uma lei de informática própria, nossa aqui da Amazônia Ocidental, que é colocada em prática através da nossa SUFRAM aqui, onde 5% da receita bruta das empresas que se adequam à nossa lei de informática aqui, aí há uma divisão depois de algumas porcentagens, mas 5% dela, como renúncia de receita, ela é reinvestida em pesquisa, desenvolvimento e inovação, ou seja, no PDII. E no restante no Brasil, há uma outra lei de informática, que foi a lei editada, se eu salvo engano, no final de 2018 ou final de 2019. Então, nós temos essas duas leis de informática no Brasil, que justamente elas buscam incentivar esse mundo do empreendedorismo e também das startups, e conecta justamente com esse mundo de inovação, com esse mundo de pesquisa, principalmente a gente citar e conectar agora com a Lei Federal do Marco de Ciência e Tecnologia, onde justamente ele fomenta a pesquisa no Brasil. Não vou me alongar aqui, porque não é objetivo falar da lei de informática, nem da lei de incentivo e de apoio às startups. Ele dá continuidade também com relação à contratação e soluções inovadoras por parte do Estado. Ou seja, eu falava anteriormente que boa parte da lei complementar 82, ele demanda essa preocupação de dar uma abertura, de regulamentar para que o Estado ele possa, sim, abrir licitações e contratar as startups. Então, as licitações abertas, os contratos abertos pelo Estado, aí falam todos os entes da federação e todos os três poderes, seja ele a administração pública de administração direta ou administração direta, a qual são regidos pela lei de licitação. E vale ressaltar que a lei de licitação foi editada recentemente, agora no último mês de maio, mês de abril, foi editada uma nova lei de licitação. Para quem ainda está preso na lei de licitação anterior 866, procure a nova lei de licitação, que ela foi modificada por essa nova lei de licitação no Brasil. Então, ela coloca como finalidade resolver demandas públicas que exijam soluções inovadoras com o emprego de tecnologia e promover a inovação no setor público por meio do uso do poder de compra do Estado.
E no artigo 13 da Lei Complementar 182, ele fala que a administração pública poderá contratar tanto pessoa física ou jurídica, de forma isoladamente ou em consórcio para teste de soluções inovadoras por elas desenvolvidas, ou a ser desenvolvida ainda, com ou sem risco tecnológico, por meio de licitações na modalidade, especial, regida por essa lei complementar. Ou seja, ele define uma modalidade aqui especial na lei mais na frente, para você poder contratar as startups que já tem algo desenvolvido, como ele falou aqui, ou algo que está a desenvolver. Ou seja, você que está ideando, você que está com o protótipo da sua startup, você pode ser contratado agora pelo poder público, e esse poder público incentivar a sua ideação, incentivar o seu desenvolvimento da sua ideia e da sua startup. E aqui dá uma abertura, inclusive, para o nosso hackathon. E o nosso hackathon, justamente, o resultado aqui, as instituições, principalmente do Poder Judiciário, ou outras instituições que têm interesse nas soluções que serão o resultado do nosso hackathon amanhã, dos nossos competidores, elas podem sim abrir licitação e nessa concorrência eles participarem para que as suas ideias sejam desenvolvidas pelo ente público. Aqui, avançando, com relação a essa contratação e soluções inovadoras pelo Estado, vale ressaltar que essas soluções tecnológicas para o poder público, para o Estado, nós chamamos especificamente de GovTech. E também essa abertura, além de contratar para diversos serviços e produtos que o Estado consome e contrata no Brasil, ela pode também contratar para melhorar internamente a sua instituição pública e melhorar tanto para o seu serviço interno, interna corporis, para a sua melhor resolução, melhor qualidade para o servidor público poder desenvolver o seu serviço, como também buscar soluções para que haja uma melhor solução, uma melhor prestação de serviço entre o Estado e a sociedade. E aí você acaba conectando o que nós chamamos de governo digital, que é justamente esse olhar do Estado para a sociedade conectado através de inovação e utilizando as tecnologias digitais. E aqui o artigo 14, ele fala que após essa homologação do resultado da licitação que eu venho falando para vocês, a administração pública celebrará o contrato público que ele chama para solução inovadora de CPSI, ou seja, um contrato público para solução inovadora, ele chama de CPSI, que será esse contrato fruto dessa licitação para as startups, com o proponente selecionado, com a vigência limitada a 12 meses, prorrogável por mais período de até 12 meses. Quando a gente fala prorrogável aqui na administração pública, você tem que fazer toda uma fundamentação para você poder prorrogar esse contrato. Ele não é assim a bel prazer. Até porque quando a gente fala de administração pública, você fala de gastos públicos, então por trás há toda uma fiscalização pelo controle externo. Aqui só acrescentando o que eu falei no começo, que eu já antecipei lá na frente, que justamente a LGPD, alterado pela Lei 13.853, ela acrescentou o artigo 55J, onde ela autoriza a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a criar procedimento simplificado para o mundo das startups. Ele fala aqui simplificado e diferenciado para as empresas que se autodeclaram startups. Mas aqui eu faço questão de citar justamente essa lei, aí você vê que há um pouco dessa análise do legislativo, que fica fazendo, às vezes, um pouco de coxa de retalho, ao invés de criar e deixar tudo apenas em um corpo. Aqui, novamente, ele volta a citar a micro e pequena empresa, mas bem como incentivo às empresas de caráter incremental ou disruptivo, que autodeclarem como startups ou empresa inovadora.
é porque aqui ele ainda fala um pouco da reflexão que tinha antigamente no artigo 65A, parágrafo 1º e 2º, que ele definia o startup, definia conceito de startup, levando essa ideia de incremental, disruptivo, que é da Lei Complementar 167, que eu falei para vocês que o parágrafo 1º e 2º desse artigo 65 foi revogado pela Lei Complementar 82 anteriormente, e o caput do artigo 65 ele foi revogado. Ou seja, necessariamente no conceito de startup ele não usa mais essas palavras incremental e nem disruptivo, que, como está aqui na LGPD. Mas o que vale saber é que o artigo 55J, quando a ANPD assim regulamentar, criará um procedimento simplificado e diferenciado para que as startups se adequem à LGPD. Essa que é a mensagem principal. Aqui, saindo um pouco aqui, especificamente do mundo regulatório, para quem conhece o que é os unicórnios, no Brasil nós temos hoje 15 empresas, startups unicórnios, se eu não perdi a conta, são essas que estão aqui no Brasil. A primeira foi a 99 e a última foi justamente a Hotmart, que é o site de cursos, e Madeira. Não vou me ater aqui a falar, porque não é o objetivo de estar falando de todas essas startups que são consumidas, já conhecidas aqui por grande parte do nosso mercado. Mas a startup unicórnio, justamente na definição do Aili, são empresas que ele definiu em 2013, são empresas que, claro, o unicórnio é da mitologia, o unicórnio não existe, tá bom, gente? O unicórnio não existe. Então, são empresas que passam a ser, no seu valuation, passam a ser avaliadas a partir de 1 bilhão, B de bola, de dólares. Essa é a criação, a definição, em 2013, do Allen Lee. E em contrapartida, por isso dessa reflexão da Mara Zepeda, que ela faz parte de um outro segmento, e a partir de 2017 se criou esse movimento chamado de Startup Zebra, que são as empresas que elas não estão focadas nesse número, nesse lucro, em alcançar esse 1 bilhão de dólares, em ser justamente o unicórnio. A Startup Zebra, onde ela fala que são as empresas preto e branco, existe justamente para fins que não são lucrativos, mas para sanar problemas sociais. E há justamente essa correlação que existe hoje entre as startups unicórnio, onde vocês podem ver que a startup unicórnio ela tem um propósito de crescimento exponencial, e por conta que a startup Zebra ela busca a sustentabilidade e a prosperidade. A startup unicórnio ela tem o modelo do ganha e perde, da competição, do resultado, do lucro, do número. Em compensação, a startup Zebra ela visa o ganha, mas de forma colaborativa. O benefício da startup unicórnio é mais privado, individual e dos acionistas, enquanto da startup Zebra é um objetivo público, focado na comunidade, e também privado, e também dos acionistas. A startup unicórnio busca quantidade, enquanto a startup Zebra busca qualidade. E aqui há outras várias comparações nesse diferencial de startup unicórnio, startup Zebra, para você saber e você adequar a qual caminho você quer seguir nesse mundo das startups. Se você não quer ser unicórnio, mas você quer fazer alguma startup que justamente você tem esse feeling do empreendedorismo social. Através do empreendedorismo social, você pode também empreender de forma social por meio das startups. Por isso que eu fiz questão de falar para vocês das startups Zebra. E crescer no mercado, sim. E buscar incentivo, buscar investimento, e assim ter um propósito social, comunitário, que é um pouco do foco da startup Zebra. E aqui eu coloco uma indagação para vocês: se a gente juntar esse mundo das startups, mais esse mundo do empreendedorismo social que eu citei agora para você, mais o que vem se falando muito atualmente sobre a ERP, que é justamente um sistema de gestão integrado, onde busca os melhores processos internos, as melhores práticas na gestão das empresas, mas especificamente das startups que nós estamos aqui falando, somado a uma governança dessas startups focado no compliance digital, aí conexo com a LGPD, focado nesse modelo de negócio, nesse
nesse propósito do empreendedorismo social, mas nesse modelo de negócio das startups também, aqui eu acrescento ainda mais, focado e ainda crescido com a nossa Amazônia. A nossa Amazônia aqui eu falo com todo o nosso bioma, e conectar tudo isso, a Amazônia, nosso verde, o nosso bioma, as tecnologias digitais, como nós podemos, de forma, desenvolver sustentavelmente a nossa Amazônia e conectar inteligência artificial, blockchain, internet nas coisas ao nosso bioma da Amazônia. Eu deixo essa interrogação para vocês, e justamente assim fomentar o nosso ecossistema. Que resultado tudo isso daria? Deixo essa indagação, essa reflexão para vocês. E aqui, já falando em ecossistema, já indo para o final aqui da minha fala, porque quando a gente caminha do mundo das startups, sempre falamos em ecossistema. Basicamente, na parte regulatória, ela não cita muito essa palavra ecossistema, mas ela faz parte do mundo das startups. E essa ideia, esse espírito ecossistema, justamente ele veio de lá do Vale do Silício, e aqui no Brasil nós temos vários vales, ou seja, aqui em Manaus nós temos o ecossistema de startup inovação, que já existe há anos, que nós fazemos parte, e também é um apoiador de todos os nossos eventos aqui, inclusive do nosso Hackathon em Lautec, o Amazônia Legal Hackathon, o nosso Jaraqui Valley, fomos também e avançamos para o interior do Amazonas. Aqui nessa tela nós temos o Jurupari Valley. O Jurupari Valley não é um ecossistema do Brasil, mas só fiz aqui no sentido de chamar atenção, porque ele é um nome dado pelo ecossistema iniciado no município de Quari, aqui no interior do Amazonas. O Jaraqui Valley, eu já falei que ele está no município de Manaus. Geralmente esses ecossistemas eles estão ligados a cidades, a municípios. Então, a cidade de Belém, aqui na região norte, Belém, o nome do ecossistema é Açaí Valley. Em Macapá é o Tucuju Valley. E em Porto Velho é o Tambaqui Valley. E aqui eu aproveito para parabenizar e saudar todas essas pessoas que fazem parte desses ecossistemas de inovação aqui da região norte, e a todos os outros ecossistemas que existem pelo Brasil. Através deles eu cumprimento e saúdo. Inclusive no Nordeste é o Rapadura Valley. E deixa essa indagação: existe o ecossistema de startup na sua cidade? Se existe, procure, faça parte dele. Se não existe, estou aqui à disposição. E esses ecossistemas aqui vocês também podem encontrar nas mídias sociais, inclusive a Associação Brasileira de Startups, você também pode acompanhar. Ela fala desses ecossistemas e fala também sobre os números das startups no Brasil, a qual, se não existe na sua cidade, nós podemos auxiliá-lo para iniciar e fomentar o ecossistema de startup e inovação na sua cidade. Mas, na verdade, o que é que nós chamamos de ecossistema de startup inovação? Aqui, somente para você não esquecer, para quem lembra, aqui está o nosso Zimba, né? O nosso Zimba do filme do Rei Leão, que todos conhecem, que é um clássico da Disney. O que acontece naquele filme do Zimba? Justamente o Zimba, que é o filho lá do Rei Leão, ele vai embora devido ao seu pai ter sido assassinado no filme, e devido à ausência do Zimba, há um total desequilíbrio do ecossistema no filme do Rei Leão. E ao final, ao retorno do Zimba, quando ele se toma a sua função de rei, o Rei Leão, se volta à normalidade o ecossistema no filme. E justamente essa ideia do mundo da ecologia, ou para quem queira falar da biologia, que o sistema ele tem que estar equilibrado, tem que ser colaborativo, compartilhado. Essa ideia foi trazida para esse mundo de startups, e justamente para você fomentar, por isso que lá no começo nós falamos em ter um ambiente que propõe dar meios, condições para você desenvolver a sua inovação, sua startup. Então, justamente são esses ecossistemas que eles são equilibrados, colaborativos, horizontal e trabalham de forma compartilhada. E esse ecossistema de inovação startup, ele precisa necessariamente constar com 5 requisitos, que um deles justamente é o talento, que o talento somos nós, pessoas que estamos fazendo, como eu, você que está nos assistindo, somos nós, pessoas que estamos fazendo o ecossistema.
Eu falei dos ecossistemas lá, Jaraqui Valley, Jurupari Valley, esse ecossistema, nenhum deles, até onde eu saiba, ele não necessariamente não está ligado à hierarquia, mas sim a pessoas que estão fazendo o ecossistema. Aí nós falamos de várias pessoas, de vários ramos de conhecimento, de vários profissionais que são necessários para fomentar esse ecossistema de inovação startup aí na sua cidade. Então, nós precisamos desses talentos. Aqui em Manaus, nós temos vários talentos nesse segmento, em Porto Velho também, no município de Quari também, em Belém e outras várias cidades. Nós precisamos criar densidade, nesse sentido de densidade aqui, por isso que está essa ideia de prédio, de imóvel, porque nós precisamos de locais, de ambiente, ou seja, suas incubadoras, aceleradoras, espaço como esse que eu estou agora, que é o espaço de inovação, laboratório, que é o Inova Lab, o Sebrae Lab, precisamos desses espaços de inovações, precisamos também que haja uma cultura inovadora na sua cidade, uma cultura de startups, precisamos também de capital, ou seja, investimento, como eu falei, de capital semente, investidor anjo, aí há outros vários capitais, outros vários investidores nesse segmento, que pode também ser o governo, e também a regulamentação, a nossa parte jurídica, a nossa lei, que hoje nós temos as nossas leis que regulamentam o nosso mundo das startups. E já finalizando aqui, essas são as minhas mídias sociais, para quem quiser conectar comigo, estou à disposição para vocês, agradeço muito estar conectado, estar falando com vocês sobre esse mundo das startups, sobre esse mundo de empreendedorismo e inovação, sou muito grato por vocês. E já vou finalizando aqui a minha fala, até porque já está acontecendo a próxima fala ali vai iniciar a fala do próximo palestrante, que é se eu não me engano, é o professor Claudio Lócio. E, professor Coriolano, você quer fazer suas considerações finais? Assisti toda a sua palestra, Aldo, fiquei impressionado com a didática e a quantidade de informações que você trouxe para nós em 60 minutos. Você está de parabéns. Nosso ecossistema está fraturado nessa sociedade da informação global, informacional, mundial e em rede. Nós temos o Texas como o único estado americano que faz a reciclagem de toner. Nós estamos vivendo num planeta sujo, num planeta em que nós entendemos, num primeiro momento, que nós éramos a classe dominante, e os cientistas hoje já começam a pensar que se nós fomos um erro, né, um erro de estratégia da própria natureza, e que nós não somos os dominantes sobre a Terra. E estamos pagando um preço altíssimo, né? O Biden, presidente americano, pediu que os Estados Unidos voltassem às políticas ambientais em função das catástrofes ecológicas que estão por vir aí, a ruptura das geleiras. Trago aqui só uma meditação, que nós precisamos evoluir tecnologicamente, mas não podemos ficar como o Japão, com aquela informação da favela high-tech, né, onde nós vamos lá no lixo das escolas, das indústrias, monitores com mercúrio, diversos aparatos tecnológicos sendo simplesmente desovados na natureza e não em centros específicos de reciclagem, como realmente é necessário. Nunca foi tão necessário nós olharmos para o meio ambiente. Sobre o que você falou, das Lautechs, eu tenho uma expressão que eu acho que eu criei, acabei... a Lautech Jus, né, que é a Lautech voltada para o Poder Judiciário, e outras denominações. Né, tudo que vem Jus, hoje, é focado no Judiciário. E muito contente que o Estado aí está fazendo investimentos, né, para que o Tribunal de Justiça aí possa ser atendido, para que outros tribunais, por essas magníficas invenções, né, dos nossos pioneiros, programadores. Eu tenho um irmão mais novo que é programador, trabalhou na IBM muitos anos, em cargos de liderança. Hoje está numa outra multinacional, o cargo dele é de alto sigilo e segurança. Não posso nem falar em público, em público o cargo que ele ocupa, mas é muito orgulho para mim, porque eu que dei
primeiro Compaq Empresário para o meu irmão mais novo. Ele começou trabalhando no Compaq Empresário lá atrás, né, que era um dos primeiros computadores assim acoplados que nós tínhamos, parecido o que nós temos hoje como o notebook, né? Ele era acoplado a CPU com monitor. Era incrível para você ter em casa, né? E a partir daí ele se desenvolveu, né? E hoje nós temos uma geração, né? Eu vou falar um pouquinho na minha palestra, desse conflito de gerações, né? Como é difícil trabalhar, né, dentro desses ambientes. Nós temos profissionais de 20 anos, 26 anos, de 5 em 5 anos, ou de 3 em 3 anos. Os tipos eram 10 em 10 anos as gerações, né? As gerações agora são de 5 em 5 anos, ou de 2 em 2 anos, ou de 3 em 3 anos. Bom, vamos ao Cláudio Joel. Queria te parabenizar, Aldo, grande professor, liderança. Parabéns aí, obrigado pela oportunidade de co-realizar esse congresso com você. Espero que o ano que vem a gente possa fazer, e eu já deixo aqui lançado o desafio. Terão que ser 3 dias, porque nós deixamos muita gente boa de fora, né? Nós não conseguimos trazer todas aquelas pessoas que nós gostaríamos de ter aqui no nosso Congresso de Direito Digital. Acho que a gente tem envergadura hoje, como o ICE Cyber. O ICE Cyber começou em uma edição, 1 dia, 2 dias, depois teve que ficar 3 dias, foi para 4 dias. Abertura, verdade, mais 3 dias, né? Então fica aí o desafio. Verdade, professor. Tá bom. Muito obrigado a todos. A gente já vai encerrando aqui. Obrigado a todos. Obrigado, professor Coriolano, que a gente vai lá com você para o próximo painel. Tá. Tchau, tchau. Até já. A todos.